Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. E o nosso estudo da noite é uma preparação também para a nossa reunião de irradiação e vibração que vem logo a seguir. E como muitos amigos ainda não conhecem o nosso canal do YouTube e o nosso canal do Telegram, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então convidamos a todos que entrem lá, se inscrevam, dê um joinha, compartilhem, para que a gente possa irradiar essa luz. Oi, Fátima, tudo bom? Seja bem-vinda, minha querida. Que bom que você está aqui conosco. Nós vamos fazer a leitura de uma página preparatória para entrarmos já nesse clima espiritual do livro Fonte Viva, pelo benfeitor Emmanuel, e o nosso querido Chico Xavier. Eu me abri aqui uma página aleatória, é a mensagem 31. Lavradores. Lavradores. É uma passagem do Evangelho de Paulo. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Olha que interessante que Paulo coloca para Timóteo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E Emmanuel diz: há lavradores de toda a classe. Existem lavradores de todas as situações. Existem aqueles que compram um campo e exploram-no, por intermédio de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Lembrando que esses comentários são sempre fazendo uma comparação, porque há muito mais nessa colocação do que simplesmente Emmanuel dizer que alguém compra um terreno, uma área de terra e coloca pessoas ali para trabalhar. Temos que ir assimilando a essência do que ele quer nos dizer. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Quantos de nós agimos assim? Relegamos as amizades, os relacionamentos, o trabalho, e quando aquilo não prospera, nós culpamos o outro. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhe dizem respeito. Quantos são aqueles que apontam os erros, as faltas alheias? Temos diversos que falam despropositadamente, com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Infelizmente, conhecemos, ao longo das nossas experiências aqui na Terra, pessoas que também são assim. Falam muito, falam de forma despropositada, destroem os sonhos, destroem com as palavras, aniquilam as flores frágeis. Uma criança em desenvolvimento, e através de certas atitudes, aquela criança já se torna com angústias, com aflições, com mágoas, com decepções.
vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada, a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Então, Emmanuel vai colocando quantos colocam a culpa no outro, mas não fazem nada para que aquele outro possa crescer, possa se desenvolver. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. Nós espíritas, simpatizantes, nós, quando somos chamados ao trabalho, não devemos protelar. Jesus nos convida há mais de 2000 anos. Nós somos espíritas, somos considerados os trabalhadores da última hora, aqueles que já deixaram muitas oportunidades passar. Então, aquele que alega um mal-estar, uma dificuldade e perde a oportunidade sublime. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas Emmanuel nos diz o seguinte: o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. Nós que nos dedicamos, que trabalhamos, que nos empenhamos em todos os contextos da vida, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, enfim, nós que estamos nos empenhando para sermos trabalhadores do Cristo, é o que Emmanuel coloca. Cedo vai recolher a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do Espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César ou mais endinheirado seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. E Emmanuel encerra dizendo: Paulo de Tarso não disse que o que vai ter mais êxito é aquele que, na época, César era o imperador, aquele que se projeta que César o reconhece. Não, porque ele, vendo que nós estamos fazendo uma reflexão do que Emmanuel quer dizer. Ele diz: o verdadeiro lavrador que vai ser beneficiado com o seu trabalho, em primeiro lugar, ele mesmo está recebendo os benefícios da semeadura que ele realiza, agradecendo, Senhor, a cada benfeitor amigo, agradecendo aos benfeitores espirituais que dirigem a nossa casa, a Dr. Bezerra de Menezes, a benfeitora Sheila, Meimei, Joana de Ângeles, Dr. Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Marche, tantos benfeitores anônimos, que desde a primeira hora cuidam e velam pelo Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nós só podemos dizer: muito obrigado, Senhor. E vamos dando início à nossa noite do estudo do Evangelho. Em teu nome, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja.
Bom, nós estamos aqui. Ô, Carla, tudo bom, minha querida? A Carla solicitou uma participação do vídeo ao vivo. Carla, eu não sei como é que faz isso. Um abraço para Lia Virgínia, um abraço para Carla. Vamos ver aqui. Um abraço para o Arnaldo, Daniele, Eudócio, Evanilde, Vicente. Boa noite, Vicente. Tudo bom? Nós vamos, então, dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3 do Evangelho, que é uma seleção que Kardec faz lá do Novo Testamento. É aquela passagem quando Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. E nós vimos nos nossos encontros passados, falando sobre os mundos ditosos, os mundos que não são tão felizes. Vimos todas essas escalas de mundos, desde o mundo primitivos até os mundos celestes ou divinos. Vimos que o nosso planeta Terra, no momento atual, é um planeta de provas e expiações, por isso que ainda há tantas dores, tantos sofrimentos, tantas angústias. Mas o nosso planeta, ainda bem, está entrando no mundo de regeneração, mas isso não é da noite para o dia. É um processo demorado e compete a cada um de nós trabalharmos em benefício desse avanço planetário para que a Terra possa se tornar um mundo melhor. Mas Kardec também fala sobre a destinação da Terra, sobre essa causa das misérias humanas, e ele vem fazendo toda essa reflexão, vimos aqui nos nossos encontros passados, falando que às vezes a pessoa pode fazer um mau juízo, acreditando, quando fala da humanidade, diz a humanidade não é somente no planeta Terra, porque todo mundo, todo o universo é habitado. Então não poderíamos dizer, a humanidade não tem jeito. Não, nós somos seres encarnados aqui no planeta Terra, mas tem mundos muito mais evoluídos. Então ele faz uma comparação dizendo, é a mesma coisa se nós chegássemos numa determinada cidade, fôssemos diretos a uma região muito pobre, muito miserável, uma região de violência, e fôssemos dizer que toda aquela cidade era daquela maneira. Nós estaríamos fazendo um juízo equivocado. E nós, só para relembrar o que nós já vimos nos nossos encontros anteriores, com relação ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos utilizando esse aqui, mas de acordo com a tradução, às vezes o texto pode ser um pouquinho diferente, mas nós vamos ver hoje o item 8, que fala dos mundos inferiores e mundos superiores. Nós vimos com relação a esses mundos inferiores e superiores, nós vamos recordar um pouco do que nós iniciamos falando no item 8, capítulo 3, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, mundos inferiores e mundos superiores. E Allan Kardec vem dizendo: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta número 100, Kardec discorre muito bem sobre essa escala progressiva dos mundos. O que é que ele quer dizer? Inferior ou superior é relativo, porque se formos comparar, aliás, é até difícil, porque nós não conhecemos outros planetas para poder fazer essa comparação
de dizer, por exemplo, Marte, Saturno, Júpiter, enfim, mas o que ele diz é uma qualificação relativa, porque pode um mundo inferior ou superior, com referência a outro, vai depender de como que a posição daquele outro em relação àquele inferior. Nós já fomos um mundo de... Olá, Sérgio, seja bem-vindo, que bom que é o nosso estudo do Evangelho. Nós já vimos, nos nossos estudos aqui, o nosso planeta Terra, atualmente é um planeta de provas e expiações, mas nós já fomos mundos primitivos. A época que os homens, a humanidade terrena, ainda eram aqueles homens das cavernas, aqueles primeiros hominídeos, era um mundo primitivo. Já estamos numa escala superior. Então, Kardec continua dizendo, tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso orbe, que é o que eu estava dizendo. Nós não temos condições de fazer uma comparação com outros orbes, com outros planetas, porque nós ainda não temos essa condição de viajar pelo espaço. Pelo espaço a gente até já viaja, mas visitando e conhecendo outros planetas, outros mundos. Mas se nós fizermos essa comparação dentro do nosso próprio planeta Terra, ele diz, pode-se ter essa ideia de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, em comparação a outros países mais evoluídos. Até hoje, no nosso Brasil, nós ainda temos os indígenas. Há pouco tempo foi localizado tribos indígenas aqui na Amazônia que ainda não tinham tido nenhum contato com o homem branco. Índios, realmente aqueles vivendo de uma forma totalmente separada de qualquer contato. E nós, dentro do nosso próprio Brasil, numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, capitais, nós temos uma condição totalmente diferente. E Kardec continua... Um abraço para Cirlei. Tudo bom, Cirlei? Kardec continua dizendo, nos mundos mais atrasados, a Ilzinha está dizendo que se inscreveu no YouTube. Que bom, Ilzinha, obrigada. Isso aí. Inscreva, dê um joinha, compartilhe. Não vamos deixar essa luz, essa sementinha embaixo do alqueire, né? Bom, então ele diz, nos mundos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. E nós temos essa comprovação com os primeiros homens. Os primeiros homens, eles tinham uma forma quase que de um símio, a forma inclusive de andar. É tanto que nós ainda, a nossa coluna ainda não está totalmente formada, porque nós ainda estamos passando por um processo de evolução. O nosso corpo físico, ele ainda está evoluindo. Nós vamos, essa atual humanidade terrena, ela vai sofrer uma modificação e vão vir espírito com uma forma mais aperfeiçoada, à medida que nós formos reencarnando. Então, o que Kardec diz? Esses primeiros homens, até a forma humana, a aparência, não tinha nenhuma beleza. E segundo, logicamente, que nós não temos fotos, mas a maneira como a ciência faz aquela montagem
nós percebemos como que eram as formas, as feições daqueles homens de cerca de 500 mil anos atrás. E ele diz, seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. Os primeiros homens, nós ainda agimos muito assim, mas os primeiros homens agiam somente por instinto, que era justamente para poder sobreviver. Então não existia o sentimento, delicadeza, benevolência, o que era justo, o que era injusto. Eles não tinham ainda, a inteligência ainda não estava desenvolvida, o senso de justiça. Hoje em dia nós já desenvolvemos mais, mas precisamos caminhar bastante. Mas os primeiros homens eram o quê? Sobreviver. Não tinha aquela coisa, um vínculo de família, filhos, o cuidado com os filhos. Até há pouco tempo não existia essa separação, criança, adolescente, jovem, não. Todos estavam ali no mesmo contexto. E Kardec diz, a força bruta é entre eles a única lei. Logicamente, porque o mais forte é que sobreviveria. Eles teriam que lutar pela sua sobrevivência, pelo seu espaço, pela sua aldeiazinha que eles já iam criando, né, os seus núcleos. Então a força bruta era presente. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Nós lembramos, a gente estudou muito isso na escola, todos nós vimos essa trajetória toda da humanidade. Os primeiros homens nem plantavam, eles iam. Até hoje ainda existem nômades, já estamos no século XXI, mas eles iam o quê? Andando, aonde tivesse algo para se alimentar, eles iam se alimentando. Eles não tinha aquela coisa de se vincular a um local. Com o tempo é que eles foram desenvolvendo isso. Mas Kardec nos diz, Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. Quantos de nós, no momento de dificuldade, brigamos com Deus, dizemos que não acreditamos nele, ou que não quero mais saber de Deus, enfim. Mas Deus não abandona nenhum de seus filhos. E quanto mais ainda desprotegida, Deus está ali presente, conduzindo. A partir do momento que o homem já desenvolveu mais a sua inteligência e passou a ter o livre-arbítrio para tomar as suas decisões, Deus foi dando mais espaço, da mesma forma como nós fazemos com os nossos filhos. Um bebezinho recém-nascido, a mãe está ali diuturnamente. À medida que ele vai desenvolvendo, vai dando mais espaço, até que chega o momento que aquele filho alça voos e vai morar sozinho, casa, vai constituir sua família, mas é toda uma trajetória de cuidados. E Deus é a mesma coisa. Ele não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Às vezes, a pessoa diz, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em nada além da matéria. Mas quando nós começamos a observar todas as civilizações, desde aquelas mais desenvolvidas às mais primitivas, todos, eles têm essa vaga intuição de um ente supremo, de que existe algo além do homem que rege todo esse universo.
Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Kardec diz, nós somos crianças. Paulo também fala isso lá no Evangelho, o apóstolo Paulo. Quando era criança, aqueles crianças precisam ser alimentadas com leite. Nós somos ainda crianças, crianças espirituais. Nós podemos ter já um desenvolvimento de adulto, uma idade, mas somos ainda crianças espirituais. E Kardec diz, nós não somos seres degradados, nós não somos seres desamparados, mas somos crianças que estamos crescendo. Estamos nessa fase de desenvolvimento. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, degraus nessa escala evolutiva, de uma forma didática, como eu disse, Kardec coloca em O Livro dos Espíritos essa progressão dos mundos, como que é feita de uma maneira bem didática para que nós possamos compreender. Então ele diz, entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. É difícil reconhecer-se, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos. Do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Muito interessante essa reflexão de Allan Kardec, porque todos nós somos espíritos criados por Deus. Allan Kardec pergunta isso em O Livro dos Espíritos. Todos nós fomos criados por Deus, os benfeitores respondem, simples e ignorante. Ignorantes, simples e sem conhecimento. Mas todos estamos fadados à perfeição. Deus não criou nenhum de seus filhos para que não atinja a perfeição. Só que Jesus, que é o nosso governador espiritual do nosso planeta, quando o planeta Terra começou a ser formado, Jesus já era um espírito puro. Ele foi escolhido por Deus para comandar todo esse orbe. E é isso que Kardec vai estar dizendo. Quando nós encontramos um espírito puro como Jesus, é difícil a gente imaginar que ele, em algum momento, já foi um ser primitivo. Já foi um homem, por exemplo, o homem das cavernas. Da mesma maneira que é difícil nós observarmos um homem adulto, quando fala um homem, uma mulher, e reconhecer que ali, aquela pessoa, já foi um embrião, já foi uma célula. E essa célula foi se multiplicando em trilhões de outras células. É uma reflexão muito bonita que Allan Kardec faz. E nós vamos chegando ao item 9. O item 9 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo é Allan Kardec ainda que continua comentando, dizendo: nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada
e, sobretudo, purificada. À medida que os mundos são mais evoluídos, tanto as condições da vida moral quanto da vida espiritual são muito diferentes daqui. Em O Livro dos Espíritos, em outras obras também, Kardec, na Revista Espírita, a Revista Espírita, inclusive, tem relatos de espíritos que vêm de Júpiter falar como que é a vida em Júpiter. Esses mundos de condições de vida moral e material muito mais evoluídos, ali também a forma corpórea, a forma é de um corpo humano, da mesma forma que um homem preventivo, só que muito mais embelezada, muito mais aperfeiçoada, muito mais purificada. Acredito eu que levará tempo até que nós consigamos chegar a esses outros orbes, porque nós ainda precisamos desenvolver muito o nosso lado moral e também intelectual para termos condições de fazermos naves que possam percorrer distâncias muito, muito longas. Mas, penso eu, às vezes, por exemplo, o próprio Marte, que antes dizia que não tinha água, não tinha isso, não tinha aquilo, e agora já estão descobrindo que tem uma opção de coisa que eles diziam que não tinham. Inclusive, recentemente eu vi, eles detectaram lavas de lama, e eles diziam que não tinha nada lá. Mas tem um livro muito interessante, que é uma das primeiras obras escritas por Francisco Cândido Xavier, pela mãe dele, pelo espírito da mãe que havia desencarnado, Maria João de Deus. Através dela, ela relata como espírito uma viagem que ela fez até Marte. E ela relata como que é o planeta Marte. Então, vale a pena ler esse livro. É um livro muito impactante. Muitos sentiram, espíritas mesmo, que ali não era um livro confiável porque a ciência não havia detectado essas informações. Só que, passados os anos, muitas das coisas que ali estão relatadas, a ciência está descobrindo. E ela já havia trazido, através da mediunidade de Chico Xavier, contando como que é Marte. O nome do livro é Cartas de uma Morta. Vale a pena ser lido. Mas, como eu ia dizendo, acredito que é possível que a vida em Marte, as nossas naves não consigam ainda detectar, porque a forma é tão purificada que as nossas aparelhagens não detectam. É uma possibilidade, não estou afirmando, mas é um pensamento que eu tenho. Bom, como eu disse, o objetivo do nosso estudo é nos prepararmos para a reunião de irradiação que vem agora a seguir a nossa reunião de irradiação e vibração. Convido a todos que forem permanecer conosco, os nossos trabalhadores, um abraço para Geraldo, um abraço para Vanessa, todos que forem permanecer conosco, Zilma, oi Eudócia. Tá bom, pode deixar, o Eudócia, eu vou colocar aqui na nossa listinha aqui. Mas, então, um abraço também para a Sueli, Maria Cristina, mas todos aqueles trabalhadores ou que estejam sintonizados conosco, inclusive aqueles que neste momento nos fazem pedidos para outros entes queridos, que sejam essa ponte entre nós aqui, os benfeitores amigos, e esses entes queridos que precisam de auxílio, porque nada como aquele que
quer o bem-estar do outro, mentalizar pelo outro para facilitar essa rede de conexão. Mas, então, os trabalhadores da casa vão se preparando, aqueles que estão em tratamento ou que queiram agora ser beneficiados, mantenham-se agora de 8h30 às 9h30 da noite, conectados, podem colocar uma música suave, uma leitura da própria Bíblia, quem não tiver o Evangelho, pode deitar, se dormir não tem problema, porque aí os benfeitores vão atuar de acordo com as necessidades individuais de cada um, utilizando-se do magnetismo dos trabalhadores e os benfeitores amigos, sob a supervisão de Dr. Bezerra de Menezes, que é o benfeitor espiritual da nossa casa. Convidamos a todos amanhã para o nosso Café com o Evangelho, às 10 horas da manhã. Não percam, estamos falando uma história muito bonita, vocês têm que estar acompanhando sobre o Cairbar Schutel, o bandeirante do Espiritismo. Amanhã eu vou dizer por que ele é chamado bandeirante do Espiritismo. E amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite, o nosso curso de Espiritismo. Então, todos convidados, mantenham-se em sintonia, faltam apenas 2 minutinhos para nós iniciarmos a nossa irradiação e vibração. Que Jesus esteja presente em cada lar que agora nos acompanha, em todos os ambientes onde for necessário. Paz a todos.